Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual horário você está nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Nosso Jurídico. Fala lá com o Nosso Jurídico. Esse é o nome que deu a cara e essa roupagem a este novo projeto. Meu nome é Kleber Dorizzi, estou acompanhado do meu fiel escudeiro Alan Gruber, que vai apresentar hoje o podcast conosco, e nós temos hoje um ilustre, algo da lei para vocês, que é o nosso promotor de justiça da cidade de Taiópolis, professor, de ambos aqui, então vamos ter muito papinho aqui para nós conversar. Agora, a vantagem é que não precisamos nos preocupar com nota, então é bem mais tranquilo. Então, te agradeço. Então, nós estamos hoje diante de Pedro Roberto de Comain, uma figura ilustre no meio jurídico, talvez uma das figuras mais conhecidas no mundo eleitoral, reconhecidíssimo. Ontem eu estava numa live e aí o rapaz, eu faço bastante coisas eleitorais. E eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que talvez você vai conhecer, Pedro Roberto Comain. Meu Deus do céu, eu só uso ele nos meus livros. E ontem mesmo, numa reunião com outros advogados, ele ainda utiliza muito a sua obra, e até porque a gente sabe que todo o pessoal acaba consultando. Além disso, nosso querido professor tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Não sei se ainda atua na Escola do Magistério do Ministério Público, também. Então, tem um currículo vasto e conhecimento em todas as áreas. Quando eu falo, pessoal, em todas as áreas, é que tem em todas as áreas. Ele escreve tributário, escreve eleitoral, escreve Código Penal alemão. Então, é tudo. Seja muito bem-vindo ao Nosso Jurídico. Muitíssimo obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem acorda bem cedo, boa madrugada. Obrigado pelo convite. É muito bom. Quando você põe numa perspectiva um pouco para trás, não muito para trás, né? Porque daí dá a impressão que você é meio velho já. Mas quando você põe numa perspectiva um pouco para trás, você vê a realização de um podcast como esse que o Kleber está fazendo aqui, hoje acompanhado do Gruber, é uma coisa fantástica, porque nem existia, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, não existia. Mas se você for pensar bem, há 5 anos atrás, isso em geral não era uma novidade, mas aqui na cidade ainda não se cogitava disso. Então isso é bom para o lugar, isso coloca o lugar também, coloca a cidade toda num cenário mais abrangente. E mostra uma coisa, aquele dito popular antigo de que tamanho não é documento, depois da internet ele vale cada vez mais. Lugar grande, lugar pequeno, eles se equivalem. Não tem mais diferença entre uma cidade grande que tem de tudo e uma cidade pequenininha que era acanhada e que você não tinha estrutura nenhuma. Não vale mais essa diferença, não tem mais essa diferença. Quanto ao mais, eu sou só um chutador. Eu sou um chutador jurídico. A trave é ali. Tem que fazer um parecer. A trave é ali. Chute. O pior que pode acontecer é se chutar para a torcida, alguém lá na arquibancada ganhou a bola, se não devolver ela. Só que aqui a gente tem que colocar, geralmente, a trave está grande, né? Grande. Então, quando a gente chuta, capaz de bater na trave ainda pense o dobro. Já não, Vossa Excelência, né? A trave é miúda, a bola nem entra e ainda ele consegue fazer o gol. Quando a bola está paradinha bem na frente da trave, ela faz o gol, né? Minha Excelência está em casa, né? Minha Excelência está em casa cuidando do Otto agora. Né? Agora ela está em casa cuidando do Otto. É o nosso costume, né? O costume. E o mundo jurídico, a trave parece que às vezes parece que aumenta. Ainda vão lá e aumenta a trave, porque cada vez aumenta mais, é mais discussão, mais debate. É bem isso. Essa questão de discussão hoje é bem complicadinho. Essa semana não saiu uma decisão do STF falando sobre a questão
de prisão que conflita com o STJ, novamente, para a gente que é advogado, talvez o Ministério Público também passe a mesma coisa que a gente, porque também tem a questão de peticionar, de buscar, sofre a mesma coisa um pouquinho. O Ministério Público eu só advoga. Houve uma época em que fazia muito parecer. Fazia parecer em todo o processo de família, hoje só faz quando envolve interesse de criança ou adolescente, quando envolve interesse incapaz. Fora disso, não faz mais parecer. Nas questões de família, a maioria das hipóteses acaba se resolvendo por acordo. O que pode resultar numa polêmica que dura mais tempo é eventualmente uma questão de partilha. As outras questões se resolvem com mais facilidade. Em outros tipos de processo, o Ministério Público quase não tem mais obrigatoriedade de atuar, obrigatoriedade de se manifestar. O que a gente está fazendo hoje? A gente está peticionando. No processo criminal, o Ministério Público sempre foi o advogado, porque ele era o acusador, e o que é o acusador? É um advogado. Está fazendo um pedido dirigido para o Poder Judiciário proferir uma decisão que, no início do processo, pelo menos, a pretensão do Ministério Público é de que a pessoa receba uma sentença condenatória. Hoje está fazendo o que mais? Está fazendo ação para aplicação de medidas de proteção para a criança, destituição do poder familiar, eventualmente faz pedido de adoção, faz pedido de modificação de guarda, faz pedido para fornecimento de medicamento contra o Estado, contra o município, fornecimento de medicamento. O doutor Alan fez uma porção quando estava estagiando na promotoria. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos advogando. Nós só estamos fazendo isso, nós só estamos advogando. Não é para cliente particular. A diferença está nisso. O promotor não pode advogar. É uma das vedações que está na própria Constituição de exercer a advocacia. Mas peraí, o que é advocacia? É apresentar requerimentos ao Poder Judiciário. O Ministério Público faz isso também. Numa perspectiva específica, não tem cliente particular, evidentemente não tem nenhuma remuneração paga por ninguém, porque recebe o subsídio do Estado, mas o que está fazendo hoje é substancialmente a mesma coisa que o advogado faz, é postular e pedir, formular requerimento para o Poder Judiciário. Há uma diferença de quando assumiu lá, não sei quando foi, até hoje, dá uma diferença muito gritante? Dá uma diferença muito grande. Aquela atuação como parecerista era muito mais intensa. Há 20 anos atrás ela ainda era muito mais intensa, há 30 anos atrás mais ainda. Ela está esmaecendo, ela está diminuindo. Hoje também tem as ações civis públicas de diferentes tipos, inclusive ações civis públicas por dano ambiental. Então a diferença é bem grande. O papel do Ministério Público hoje está bem diferente do que ele era há 30 ou 40 anos atrás. Em parte veio da Constituição. Uma parte dessa mudança desse perfil veio da Constituição, mas uma parte veio também de outras circunstâncias que levaram a isso. Mas isso não ia refletir, por exemplo, o que o pessoal fala em diminuição de enfraquecimento das instituições? Ou longe disso? Não tem relação com o enfraquecimento das instituições, eu diria. Isso é mais jogar para a plateia, talvez? Sim, mas enfraquecimento de qual instituição? Porque o Ministério Público está fazendo um pedido judicial. Então, suponha uma hipótese em que alguém aí, algum administrador público, talvez... não estamos nos referindo a ninguém agora, mas algum administrador público resolveu botar a mão no bolso, no dinheiro do governo e transferir para o seu bolso. Ora, se promover uma ação por peculato, promover uma ação por crime de corrupção, promover uma ação civil pública por improbidade administrativa, isso não enfraquece a instituição, isso fortalece, isso procura proteger o órgão que, teoricamente, teria sido aviltado por essa conduta errada do administrador público, não enfraquece. Eu até falo, porque eu até comento, porque se fala muito disso, mas talvez é mais no viés político. Olha, a gente precisa fortalecer as instituições, fortalecer o Ministério Público. Porque quando a gente fala, vamos falar da improbidade, e esse é um ponto que a gente vai trabalhar hoje. Quando começou aquela mudança na lei de improbidade, se falou muito que estava se retirando muita coisa do Ministério Público, muito poder que o Ministério Público tinha. Isso, em parte, é verdade ou não é verdade? Eu diria até que quando entrou em vigor aquela lei que trata da improbidade administrativa, que é lá de 1992, ela não retirou o poder do Ministério Público, porque ela criou possibilidades do Ministério Público promover ações em defesa do interesse público como um todo, como um pacote. Então, ela não retirou o poder do Ministério Público. Ela criou uma atribuição a mais
e uma atribuição que até colocou o Ministério Público num contexto em que, às vezes, o réu é uma pessoa com algum poder econômico, com algum poder político. Aí, eventualmente, o argumento que vem é o de que o Ministério Público está perseguindo essa pessoa, o que não é verdade. Né? Então, às vezes, o argumento é o de que o Ministério Público estaria se excedendo no seu poder, mas não que tenha diminuído. E essa alteração legislativa que teve agora, nessa última, que diminuiu a questão de dolo, a questão da subjetividade, isso seria algo? Porque aí teve um debate dizendo, olha, o Ministério Público realmente agora tirou um mecanismo que se utilizava para enfraquecer. Ali dentro, nessa lei que foi modificada, que é de 92, 8.429, essa última modificação, essa modificação recente, eu só percebo ali uma coisa que me parece criticável. Tem 3 tipos de improbidade. Do artigo 9 é porque o cara meteu a mão no dinheiro público. Artigo 10 é porque a pessoa fez alguma coisa que deu prejuízo para a administração. Não necessariamente que botou dinheiro no bolso, dinheiro do governo no próprio bolso. Não isso. Mas deu prejuízo para a administração. Essas 2 situações, elas são abertas. Os 2 artigos, eles têm uma lista de situações, mas é uma lista exemplificativa. Se aparecer alguma outra situação que também se caracteriza porque alguém meteu a mão no dinheiro do governo, ou se caracteriza porque provocou um prejuízo para a administração, isso continua sendo improbidade administrativa, continua possível fazer o processo. Lá no artigo 11, que tinha uma lista de atos de improbidade que não era nem uma coisa nem outra, nem era ato de improbidade porque alguém tinha botado a mão no bolso, alguém tinha botado dinheiro do governo no próprio bolso, nem era ato de improbidade porque tinha dado prejuízo para o erário, era ato de improbidade que ofendia princípio da administração pública. Essa lista foi tornada fechada. E ali me parece que surgiu um equívoco, porque situações que mereciam e eram caracterizadas como atos de improbidade administrativa, agora, porque não estão na lista, não poderiam mais ser. A questão do fechamento da lista do artigo 11, da lista de atos de improbidade do artigo 11, ainda está em discussão, como várias outras coisas da modificação da lei, ainda está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Supremo ainda venha decidir no futuro que a lista continua aberta, mas pelo que está escrito na lei, depois da modificação, ela é uma lista fechada, é só aquilo que está naqueles itens. Dos outros 2, do artigo 9 e do artigo 10, não é fechado. A questão do dolo, eu falo que não basta a vontade de realizar a conduta. Tá, no artigo 9 não mexe em nada, por quê? O artigo 9 se caracterizava porque a pessoa, para resumir, para falar um português bem claro, o administrador público metia a mão no dinheiro do governo e botava no próprio bolso. Ou botava no bolso do amigo ou do parente, enfim, botava no bolso de um particular. Quem que faz isso sem querer? Isso era o óbvio. Ninguém faz isso sem querer, então isso era o óbvio. No artigo 10, aí então admitia-se que fosse por aquilo que a gente chama de culpa em sentido estrito, imprudência, negligência ou imperícia. Ali poderia haver algumas situações em que se poderia dizer que a pessoa causou prejuízo para a administração pública, mas não quis fazer isso. Agora, com essa história de que não basta a simples vontade de realizar a conduta, teria que reconhecer o seguinte: a conduta tem que ter sido realizada com a intenção de provocar prejuízo para a administração. Primeiro, se não tem a intenção de provocar prejuízo para a administração, mas está perceptível que aquilo vai gerar o prejuízo, entra aquilo que a gente lá em direito penal chama de dolo eventual. A pessoa assumiu o risco de produzir o resultado, que no caso é o prejuízo. Não muda nada. E a hipótese da pessoa ter realizado aquela conduta por imprudência, por negligência, por imperícia, eu não vi nenhuma de acordo, de decisão do tribunal, não vi nenhuma que reconhecesse a improbidade aí. Então eu tenho a impressão que aí não mudou muita coisa. As várias decisões que o STJ tem, realmente, se você olhar o histórico, tinham prefeitos que eram condenados, às vezes, por coisas muito pequenas, coisas banais, assim. E, de fato, nesse aspecto, a gente realmente acha que valeu a pena. Foi interessante porque
muitos eram responsáveis por coisas técnicas que eles não conseguiam operar e acabavam recebendo, às vezes, multa, enfim. Né? Não, claro. Precisaria verificar o que o prefeito realmente fez. Claro. Porque se não foi ele quem fez aquilo ali, foi alguém da prefeitura ligado à administração pública, mas não necessariamente ele. Aí é uma questão de saber quem que realmente fez. Mas é sempre perigoso deixar um conceito muito aberto, né? Até por conta da questão, os princípios da administração pública, por exemplo, a urbanidade. Em tese, uma violação da urbanidade ensejaria pela antiga... O prefeito ficou bravo com alguém lá no gabinete, é improbidade. Pela antiga, né? Aí não dá. Mas aí a questão também é a seguinte, não tem uma definição de improbidade. Nunca teve uma definição clara de improbidade. O que eu digo? Improbidade é desonestidade. Você quer agir contra um princípio, um interesse, o patrimônio da administração pública. Se colocar isso nesses termos, você quis agir contra. Aí você já consegue encontrar um limite. Mas é exatamente isso que colocaram na lei. Aí eu não vejo nessa modificação, eu não vejo que tenha sido criada uma dificuldade, que essa modificação não tivesse sido certa. A ressalva que eu faço é lá no artigo 11 só. Historicamente, sabe-se que o promotor fez várias palestras no Brasil todo e tem uma convivência com outros promotores, né, do Brasil todo. Há uma dificuldade deles trabalharem em municípios menores e terem, vamos dizer, dos gestores, uma dificuldade de implementar coisas básicas, porque assim, a gente hoje tem sempre aquela questão de limitação de investimento. E aí você não consegue suprir às vezes o básico de uma estrutura administrativa. E agora todas as legislações, elas vêm trazendo muito planejamento. E o que às vezes a maioria dos municípios não tem é o planejamento. E é muito difícil, né? Eu falo para o Alan, a gente trabalha muito com licitação, a palavra vem planejamento. E eu falo, é muito legal, mas a estrutura administrativa parece que não comporta ainda todo aquele arcabouço que se exige. Antigamente, era pior ou hoje ainda está ficando cada vez pior porque não está se acompanhando a mesma coisa? O que está acontecendo aí? Vamos pegar o tema da assistência social, que é um dos mais agudos. Há 30 anos atrás, aqui com certeza, e em muitos outros lugares, não havia uma preocupação com criança negligenciada por pai, por mãe, ou por algum outro parente que naquele momento fosse responsável por atender essa criança. Não havia esse problema. Esse problema surgiu, mas esse problema surgiu do quê? Aí uma das questões aí que, por mais que a administração se empenhe, vai ficar difícil de equacionar, e que é um problema que está acontecendo aqui na cidade, aqui agora também, e esse está acontecendo em todas as outras, é o problema do consumo de entorpecente. Há 20 anos atrás, encontrar pedra de crack por aqui era mais ou menos como encontrar um diamante. Não havia, simplesmente não havia. Hoje, dá para dizer que virou uma praga. É uma coisa que se disseminou e que se difundiu. Alguma coisa que talvez só acontecesse em lugares maiores, mesma coisa. O que está acontecendo de bom nos lugares menores, infelizmente, o que está acontecendo de ruim está acontecendo também. Isso gera uma pressão sobre a administração pública num foco diferente, que não precisava ser uma preocupação e que hoje precisa ser uma preocupação da administração pública. Agora, com certeza, essa é uma dificuldade que todas as administrações enfrentam. Não só as administrações dos municípios menores, mas as administrações dos municípios maiores também. Por que a dos municípios menores pode ser também uma dificuldade maior? É uma dificuldade de conseguir pessoal efetivo, né? não os comissionados, mas de conseguir pessoal efetivo que tenha esse conhecimento para cuidar dessas questões relacionadas com todas essas atividades de planejamento. Um dos problemas que a gente percebe é isso. As prefeituras, elas têm uma limitação com mão de obra, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e isso cria uma dificuldade maior para formar um quadro técnico de gestão. Posto de saúde, médico, enfermeiro, atendente, é pessoal especializado que está lá.
Escola, professor, administrador escolar, psicólogo, pedagogo. É pessoal com a formação profissional que está lá. E administrador público, no sentido de pessoa que tem um conhecimento técnico de administração pública. Além de não ter muito, porque não tem uma formação profissional específica voltada para isso, está junto com o curso de administração, mas aí ele fica bem grandão, né? Ainda não tem um quadro dentro das prefeituras que tenha formação profissional específica, que facilite fazer isso. Esse é um problema de planejamento e é um problema de gestão também da administração pública, de um modo geral. Eu vejo o Ministério Público de Santa Catarina, ele tem algumas vertentes, agora de estudos específicos. Tem vertentes que só fazem probidade administrativa, tem vertentes que fazem só inteligência, talvez para estruturação de governança. O Ministério Público, em geral, no Brasil, tem trabalhado essas questões mais específicas, fazendo esses grupos? Como é que isso tem funcionado? Nos lugares onde tem várias promotorias, você consegue especializar as promotorias. Aqui em Mafra já tem alguma especialização. Segunda promotoria, basicamente criminal. Primeira promotoria, infância, juventude. Terceiro setor, inclui idoso, pessoa portadora de deficiência, medicamento. Terceira promotoria ainda é menos especializada. Mas nos lugares onde tem um número maior de promotorias, aí essa especialização já é grande e você consegue fazer. A vantagem é que quem está cuidando de cada uma dessas áreas consegue se concentrar basicamente naquela temática. Consegue estudar mais aquilo ali, consegue se aprofundar naquilo ali. Nos lugares pequenos não dá. Aí a gente fica fazendo de tudo. A gente sai do gol para bater o escanteio lá na frente, depois a gente retorna, para um pouquinho no meio do campo, vai fazendo de tudo. Vira um clínico geral. Vai fazendo de tudo. Mas esses projetos, hoje o Ministério Público tem trabalhado mais forte com os municípios para tentar ajudá-los a suprir essa falta de carência, organização, ou ainda não consegue? Você tem, eventualmente, possibilidade de buscar algum tipo de parceria, tem que ser genérico. O promotor ele não pode fazer consultoria de órgão público. Então, ele não poderia, ainda que fizesse isso de boa vontade, em concordância com o município, não poderia sugerir, isso, você faz assim, aquilo, você faz aquele outro, aquela questão jurídica trata dessa ou daquela maneira. Porque aí ia estar fazendo consultoria de órgão público, consultoria jurídica de órgão público, não pode. Mas o que tem acontecido frequentemente são eventos que incluem orientação para a administração pública. Em seminários eleitorais que começaram em 2008, teve 2012, 2016, foi em 13 lugares no interior. 2020, por causa da pandemia, foi concentrado na capital, foi tudo remoto. Esse ano vai ter de novo pelo interior. Ali, um dos aspectos envolve o que gestor público pode e o que gestor público não pode fazer durante a campanha eleitoral. É aberto, é uma forma de orientação e funcionou. Teve uma porção de perguntas nesses que aconteceram nos outros anos e que levantaram questionamentos, mas e isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente não pode fazer? Aí dá, que vira uma orientação genérica e não é consultoria. Então, esse tipo de parceria tem sido feito com frequência entre o Ministério Público e as prefeituras. E hoje tem um pouco desse direito administrativo do medo, porque parece que as pessoas não conseguem mais colocar no papel o que elas querem. Para tudo tem que pedir auxílio para tudo. Eu falo assim, pede auxílio para o nosso jurídico, pede auxílio para alguém. E às vezes eu falo, são situações tão básicas de um departamento, de uma secretaria, e às vezes eu penso, mas isso às vezes é de município pequeno. Mas aí conversando com agentes do Estado, é a mesma coisa. Eles ficam todos travados, todos têm medo. A gente está fazendo uma análise muito grande no pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, algo de, 1.600.000, e a gente tem que ser muito, muito detalhista, porque se tiver qualquer errinho, ninguém vai querer assinar aquele pedido, porque eles preferem negar do que você anular algum ato ou de você não conceder. A mesma coisa agora aconteceu com outros no estado de Santa Catarina, de infrações de ICMS, pedindo para recolher. Aí perguntaram, é possível o estado anular administrativamente? Eu acho muito difícil, porque eles têm medo, não conseguem colocar aquela decisão
por exemplo, o fiscal não vai, ele prefere levar isso adiante, preferir que isso vá para o meio jurídico, judicial, e daí no judicial eles ficam mais tranquilos. Aí você tem duas situações. Eventualmente não é medo, é cautela. É justamente não querer correr o risco de fazer o errado. Mas por que você tem essa cautela? Entra de novo aquela questão da formação técnica do pessoal da administração pública. Não precisa ser formação em direito. Mas por que muitos têm dúvida quanto àquilo ali? Às vezes a dúvida nem é só quanto à questão, ou primordialmente quanto à questão jurídica. É quanto a realmente como fazer, o que fazer, quando fazer. Não é necessariamente medo, é cautela, é cuidado. A questão do fiscal de tributos, o fiscal de tributos, ele em si não pode anular o lançamento, mas do lançamento tributário dá para entrar com uma impugnação, a impugnação pode eventualmente ser reconhecida como procedente e anula o lançamento tributário. Isso não é tão raro assim. Isso não é tão raro assim. O que acontece aí, às vezes, é o seguinte: só dá para realmente anular um lançamento tributário quando fica claro que ele não tem fundamento, que aquilo ali foi um equívoco do auditor fiscal. Aí tem que anular. Porque se existe alguma dúvida, e às vezes acontece, em matéria de tributação acontece com alguma frequência, isso aqui gera ou isso aqui não gera pagamento de tributo? O que o administrador vai fazer? O administrador ele não pode optar pelo não gera de imediato. Se tem uma probabilidade que aquilo é o que a gente chama de fato gerador de tributo, ele tem que fazer o lançamento. E aí ele não pode refluir. Em algum momento pode surgir um debate judicial em torno daquilo ali, e aí sim, quem é que faz a interpretação de lei em última análise? Se a Constituição é o Supremo, se é direito do trabalho é o TST, se é direito eleitoral é o TSE, se é os outros setores de direito é o STJ. Aí vem, infelizmente às vezes demora, por diferentes razões às vezes demora, mas esse tipo de dúvida quanto ao que dá e o que não dá margem à incidência de imposto, por exemplo, nem sempre é medo. Às vezes a dúvida, o administrador, ele não pode sustentar a dúvida contra o que pode vir a ser um tributo devido. Hoje, falando em probidade, o que daria mais, o que é mais corriqueiro? É o ato de você realmente gerar o prejuízo, de você incidir no artigo 9, incidir no artigo 10. Isso sempre envolve licitação pública ou não? Não necessariamente envolve sempre licitação pública. É claro que a licitação pública pode ser um terreno em que vai acabar acontecendo isso. Algum tipo de conluio que permite uma distorção da licitação, com prejuízo para a administração pública e, eventualmente, o administrador que está participando daquilo ali recebendo algum por fora, como a gente costuma dizer. É claro que pode acontecer, mas não necessariamente as coisas acontecem no terreno das licitações. Dizer o que prevalece, bom, eu não tenho essa informação, eu não sei se alguém tem, porque acho que não existe um banco de dados nacional de todas as decisões sobre improbidade administrativa, e se ele existe, eu acho que não tem uma tabulação, uma tabulação por espécie de ato de improbidade administrativa para dizer o que prepondera, o que tem mais e o que tem menos. Aí eu não sei se a gente tem essa informação. Entendi. E com o tempo, os próprios órgãos públicos criaram órgãos de controle interno, as controladorias internas. Na União a gente tem a Controladoria Geral da União, no Estado. E esses órgãos ajudaram a combater os atos de improbidade? Certamente que combate. Não só a improbidade, como também o equívoco de boa-fé da parte de um administrador. Com certeza combate. E combate por quê? Porque você tem uma pessoa a mais olhando para aquilo ali para poder verificar se de repente o que está se pretendendo fazer não é alguma coisa equivocada. Tem muitos mecanismos de consultoria, não só a consultoria do próprio Poder Executivo, através dos procuradores, dos consultores do Poder Executivo. Dá para fazer consulta para o Tribunal de Contas. Sim. Não dá para perguntar para o Tribunal de Contas, posso fazer isso aqui nessas condições assim, assado? E nem precisa, faz uma pergunta genérica. Dá para fazer consulta para a administração tributária, o particular. Se ele tem uma dúvida, isso aqui caracteriza ou isso aqui não caracteriza?
uma situação em que eu vou ter que pagar um determinado imposto, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma consulta para a administração pública. A administração pública pode concluir, não, isso aqui não dá margem à incidência de imposto. Isso aqui não caracteriza. A administração pode dizer, não, isso aqui é fato, como a gente chama, né? Isso daí é fato gerador de imposto. Isso aí caracteriza, deve incidir, deve pagar tributo. Tá, mas aí se o particular tem uma opinião diferente, o particular pode promover uma ação judicial para discutir aquela consulta. Ele pode promover uma ação dizendo ou pedindo que o juiz reconheça que essa situação, na verdade, contrariando o que seria o entendimento do governo, da administração, essa situação, na verdade, não gera incidência de tributo. Aí vai refluir ao Poder Judiciário a decisão final a respeito daquilo ali. E em relação ao empresário, muitos empresários acham, quando vão participar de licitação, e isso eu já vi, vão participar de licitação, o preço está lá em cima, e às vezes ele participa sozinho e ganha. Ele também não deveria ser responsabilizado se sabe que aquele preço é fora do usual? Aí, em primeiro lugar, tem que responsabilizar quem estabeleceu esse patamar de preço. Porque o estabelecimento do patamar de preço pelo gestor tem que partir de uma consulta real. Não tem que mandar ofício. Quanto é que tu cobra isso aí? Não precisa ser assim. Pode ser uma consulta informal, mas uma busca informal de preço para tentar estabelecer um patamar. Se um patamar irreal muito mais alto foi estabelecido, se isso aí foi intencional, é improbidade. E se não foi intencional, é um erro capaz realmente de acarretar prejuízo para a administração pública. Agora, você responsabilizar o particular é complicado. A administração vai dizer, eu não pago mais do que isso. O particular que trabalha com aquela mercadoria está vendo que ele consegue fazer um preço mais baixo. Se ninguém junto com ele veio, e não interessa saber por que ninguém veio, desde que também não tenham feito um acerto, né? Desde que não tenham cartelizado aquela licitação, se ninguém veio junto com ele, diz, bom, se tu está disposto a me pagar 10, eu sou um fornecedor, eu vendo por 10, se tu está disposto a me pagar 10. Então tem que começar lá na administração, para não fixar patamar de preço máximo muito elevado. Vale na contrapartida também. Se tentar fixar um patamar de preço máximo fora da realidade de mercado, não vai aparecer ninguém. E quem apresentou esse orçamento e fez essa composição poderia ser eventual? Porque assim, tem-se uma prática, e assim, a gente já percebeu isso participando de várias licitações, que a orçamentação do poder público não consegue ser aquela mais correta. Porque os empresários, poder público, joga o preço lá em cima. É assim. E quando apresenta os orçamentos, e é uma prática meio comum de vários empresários, olha, recebi o orçamento, eu jogo lá em cima. Por quê? Porque eles sabem que se forem participar, aquele preço acaba despencando ainda mais. No final das contas, vai dar na mesma. Mas eventualmente ainda fica muito mais alto do que o preço de mercado. Muito mais alto que o preço de mercado. Mas aí justamente quem está estabelecendo o patamar de preço máximo, claro, o empresário que recebendo uma consulta da administração pública, informal, quanto é que tu me vende esse modelo de carro aqui? Vamos supor que o modelo de carro custe 100 mil. Se ele fala, não, eu te vendo por 120, é só ligar para a fábrica. Por quanto tu está estabelecendo o preço sugerido disso aqui? Não, isso aqui não é 120, não. Isso aqui não estamos sugerindo por 100. Pronto, está resolvido o problema. Claro que não vai dar para fazer isso em relação a todo e qualquer item. Mas é fácil, é só você ir no varejo. Itens que você consegue comprar no varejo, vá até o varejista da esquina. Quanto é que tu compra? Quanto é que tu me vende esse lápis aqui? Vamos supor que seja um lápis. Quanto é que tu me vende esse lápis aqui? Não, esse lápis aqui custa R$1. Aí se faz uma consulta informal de preço. E você obtém lá, não, todo mundo está aqui, não, isso aqui é 1,20, isso aqui é 1,30. Uma vírgula, eu vou cotar em um aqui, eu consigo comprar ali na esquina por 1. Por que tu quer me enrolar com 1,20? É uma questão de ter cautela também na busca desses preços. E até a própria administração pública tem mecanismos de controle. Por exemplo, tabela SINAP, banco de preços, tem os bancos de preços públicos. O governo federal mantém um banco de preços bem variado. Algumas tabelas, a gente sabe que algumas tabelas oficiais elas concedem um preço mais ou menos X,
e elas têm uma variação, porque às vezes, quando a gente aplica em determinado lugar, ela vai ser muito mais alta do que o preço de mercado. Só que a gente tem que sopesar porque ela faz isso a nível Brasil. Então ela tende a ser em algum determinado item muito elevado e outro mais baixo. Você veja só, se você pega um lugar que produz muita areia, naturalmente que a tabela SINAPA ela vai considerar uma média. Né? Ela vai ser alta, mesmo sendo uma tabela oficial. Mas um lugar que produz areia vai ser o precinho lá embaixo. Só que não tem como você equilibrar todos os itens. Né? Eu tenho uma dúvida. Essa questão do preço artificialmente elevado, a administração faz uma consulta informal para 2 ou 3 fornecedores e eles resolvem colocar um preço artificialmente inflado aí. Isso é, como diz o ditado popular, isso é uma faca de 2 legumes. E por quê? A não ser que eles sejam os únicos fornecedores, isso tende a dar na trave. Por quê? Então vamos supor que se consiga vender um determinado item por R$10 com um bom lucro. E a administração pública coloca lá que o preço máximo que ela vai pagar é 12. Aí o ligeirinho que falou em 12, que foi consultado e resolveu enrolar a administração pública e falou em 12, ele vai lá e no pregão, né, no pregão eletrônico, no pregão presencial, vai dar na mesma. Então ele reduz, eu faço por 11,80. Mas peraí, tem um concorrente dele lá que não foi consultado, mas que sabe do pregão, e ele sabe que se ele fornecer aquilo ali por 9, ele vai ter um lucro bom. Ele quebra as pernas do cara que ofereceu uma oferta alta. Ele fala, não, eu faço por 9. Aí o outro, e agora? Então não adianta inflar o preço artificialmente se a divulgação da licitação for grande. E se não for uma licitação cartelizada, não adianta nada. Porque aí o outro concorrente ele vem com um preço mais real. A minha pergunta porque ele quer vender também. Né? A minha pergunta é justamente isso. Eu ia falar sobre cartéis. Agora a gente está migrando para todo o processo ser eletrônico, para a tendência, se muito falou que talvez isso você conseguiria eliminar um pouco dos cartéis. Eu ainda não sei se a gente vai conseguir eliminar tudo, porque ainda há falhas no processo eletrônico que você não vai conseguir acudir. Mas, em geral, acho que o processo eletrônico vai estancar um pouco isso do cartel? Ele tem esse potencial. Ou é mais para as questões pequenas? Ele tem esse potencial, porque ele abre o leque dos possíveis fornecedores. Ele amplia a divulgação, amplia muito a divulgação, e aí mais pessoas que trabalham com aquele ramo de atividade, fornecer aquela mercadoria ou prestar aquele serviço, mais pessoas ficam sabendo. E mais pessoas têm a possibilidade de participar do pregão porque ele é eletrônico. Nós vamos supor que você tem uma empresa em Minas Gerais que trabalha com uma determinada mercadoria. Se o pregão é presencial, pode, de repente, até conseguir conversar com alguém para mandar uma carta de preposição, para estabelecer limites, para vir aqui conversar, mas alguém tem que vir. No pregão eletrônico, não. Ele está lá em Minas e ele participa em tempo real, senão não tem sentido, ele participa em tempo real daquele pregão eletrônico. Isso diminui o risco da cartelização. Porque amplia o leque dos que tem que ficar no mesmo guarda-chuva cartelizado. Aí talvez o foco seria para fazer aqueles estudos de casos parecidos, porque a gente sabe que tem situações em que as empresas acabam desistindo para uma outra acabar assumindo. Então, você participa lá, você ganha, mas depois você desiste e eu assumo. E acabam fazendo isso. A gente mesmo presenciou um caso em Brasília, em que o nosso participante ele ficou em 8º, 9º e ele falou, olha, os 5 primeiros vão desistir. Eu falei, mas por quê? Porque é assim. Aí ele falou, você viu que jogaram o preço tudo baixo? E aí a gente parou de dar lança? Ele falou, não, eles vão desistir. Para quê? Para o 6º levar. E aconteceu exatamente, os 5 desistiram e o 6º levou. E eles abrem o CNPJ no laranja, então eles não estão nem aí. Porque assim, o que a gente vê é a dificuldade de fazer processo administrativo para penalizar. Porque daí não falta. E processo criminal também, isso é crime. Isso é ajuste prévio de preço. Isso é fraude no procedimento licitatório. Isso é crime. Por isso que eu achei interessante, a gente teve um outro caso também, em que o Tribunal de Contas ele entende que você pode até participar do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo da empresa, mas você não pode ter ajuste de preço entre as empresas do mesmo grupo econômico.
Claro que você tem que pressupor a boa-fé que eles não vão competir, vão competir de forma fiéis, né? Agora, se você permite essa situação, você tem que considerar que as outras também podem fazer diferente. E é aí que o pregão eletrônico entra. Porque você tem 6. Não, vamos combinar aqui, vamos jogar um preço mais lá embaixo, depois nós vamos desistir, não vamos fornecer, e aquele que indicou o preço mais alto, então vai levar porque nós fizemos um acerto com ele. Aparece um que não está acertado e fura tudo. Mas você sabe que o brasileiro é esperto. Nesse caso, ninguém vai dar lance abaixo. Por exemplo, todos os concorrentes ficaram com o lance lá em cima. Porque o fulano lá, que vamos dizer que ele começou com 20 e lá já deu 12. Ele tem que cobrir o lance. Ou chegar próximo do lance. E o cara já... Né, mas basta que ele esteja em 13... E não adianta aquele que está em 12 desistir a favor daquele que ofereceu 14. E quem está em 13 leva. Então fica mais fácil de você evitar esse tipo de acerto. No pregão eletrônico fica mais fácil de você evitar esse tipo de acerto. Porque você aumenta o leque dos que vão participar. E aí você diminui a possibilidade de haver um entendimento prévio. Legal. Acabar completamente não vai acabar nunca. Especialmente quando a quantidade de fornecedores é menor. Agora, quando são itens comuns que você pode fazer o pregão, aí não tem. Quanto maior o número de potenciais interessados, menor o risco de que haja essa cartelização. Mas mesmo com o pregão eletrônico, tem casos que são criados limites. No Paraná, acontece bastante até. Licitação exclusiva, empresas MEI-EPP, né, benefício MEI-EPP, regionais ou locais. Isso a lei prevê. Exato. E, querendo ou não, isso restringe a competitividade, porque não vai ter empresa de fora. Isso também pode dar margem para um ato de improbidade, querendo ou não. Pode, mas aí se você partir da premissa de que o objeto não é alguma coisa de um imenso valor, se for uma coisa de um imenso valor, uma PP, uma pequena empresa, uma MEI, não consegue chegar lá, né? O risco de dano para a administração também é menor. Talvez algo que talvez falte para as administrações quando se coloca essas situações é justificar o porquê. Por que você está fazendo isso? Põe no papel. Você tem uma justificativa técnica. Às vezes, olha, eu tenho tantos concorrentes na minha região que eu não preciso abrir concorrentes para fora. Se eu quero fazer algo regionalizado ou algo municipalizado, como o Tribunal de Contas do Paraná aceita no Paraná. Mas se for microempresa, uma empresa de pequeno porte. Mas eles têm algumas coisas... E o EPP, senão me parece estranho. Mas 90% das empresas no Brasil são MEI-EPP. Né? Mas aí você tem na lei permitindo isso. Sim. Mas o risco de dano é pequeno. Porque o objeto da licitação normalmente não é alguma coisa que tem um preço extremamente elevado. Claro que senão a microempresa ou empresa de pequeno mesmo, empresa de pequeno porte, pode não aguentar. É que gera às vezes umas discussões porque eles falam sempre preferencialmente, né? Critério de desempate vai ser preferencialmente contratado. Mas isso tem que ter esses problemas, senão para que a gente vai trabalhar, né? Pô? Ainda quando é preferencial até tudo bem, mas exclusividade é complicado. A gente pegou algumas coisas assim. O Tribunal de Contas do Paraná aceita. Acho que é um dos únicos, né, que a gente tem acompanhado que tem aceitado essa situação. Estamos chegando ao fim, tá? Que pena. Nem começamos a falar de direito penal ainda. Então vamos ter que deixar para a próxima, porque a gente já está programando os próximos, vai ter dia eleitoral, então vamos deixar mais perto das eleições aí. Então vamos saber o que o gestor pode fazer, o que não pode, se pode comprar voto ou não pode comprar. Que propaganda pode fazer. Que propaganda pode fazer. Que fake news não pode colocar na propaganda. Agora a moda fake news, então a gente vai saber tudo. Queria agradecer mais uma vez ter aceitado o convite, feito esse bate-papo no nosso primeiro episódio do nosso jurídico. Tá? Alan, agradeço também a participação, o nosso menino coadjuvante hoje também assumindo um papel aqui na entrevista. E eu espero que venha mais vezes no próximo episódio. Vamos falar de eleitoral, vamos falar sobre direito penal. Aí eu vou ter que achar algum colega para falar sobre direito penal, porque aí o bicho pega.
Quem agradece sou eu, foi uma conversa extremamente interessante de direito administrativo e à disposição para a gente conversar, inclusive sobre eleições, eleição está aí, registro de candidatura, quantos candidatos pode ter, cota de gênero, violência de gênero, propaganda eleitoral na internet, que é o que vai acontecer, que é o que mais tem, mas as outras modalidades de propaganda também, inelegibilidade, conversando mais para frente. Com certeza. Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia e até o próximo episódio do Nosso Jurídico.